É isso aí, pessoal. Juan Eletricista, mais uma vez na obra. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo o vídeo aí e quem ainda continua a prestigiar o trabalho do parceiro aqui. Vamos lá, hoje aqui fui contratado num restaurante em Aparecida, restaurante, a fim de resolver um gargalo aqui do proprietário. O proprietário está dizendo que ele contratou um profissional e possivelmente esse profissional colocou no mesmo circuito uma fritadeira de 2.650 watts, mais na verdade um self-service de 2.650 watts e mais uma fritadeira com duas cubas, cada fritadeira tendo 3.000 watts. Então o que acontece? Pelo que eu tive vendo, aparentemente está dando uma sobrecarga no circuito e está fazendo dar desarme de disjuntor e também, num caso extremo lá na cozinha, chegou até pegar fogo numa das tomadas. Isso daí é o que o proprietário está me relatando. Hoje vim aqui, hoje dia 6 de fevereiro de 2024, 20 para as 10 da manhã. Hoje estou no primeiro dia analisando nesse perfilado aqui, ó, toda os circuitos, né, todos os circuitos passando para os ventiladores, tomadas, equipamentos de cozinha, freezers, enfim, tá tudo passando por esse perfil logo acima aqui mostrado. Eu falei para ele de imediato, vamos separar já esses equipamentos fortes, né, de alta potência, vamos deixar eles todos individualizados na caixa de disjuntor. Eu estou analisando aqui que o eletricista ele fez esse trabalho aqui. Eu tenho espaço para alocar mais disjuntores. Inclusive foi deixado um reserva aqui. Eu vou já estar utilizando esse reserva bipolar de 25 curva C para o circuito daquele self-service que está lá. Aquele self-service ele está pendurado no mesmo circuito das fritadeiras, então é óbvio que vai ligar tudo ao mesmo tempo, vai dar sobretensão, tem taxa de ocupação também, ó. Nesse eletroduto aqui, ó, ele está bem completo, bem preenchido, mal tem passagem para ventilação, então a taxa de ocupação dele está sem condições. Vou ter que fazer paralelo a ele uma outra prumada, uma outra subida para passar esses novos cabos que serão direcionados para o circuito exclusivo daquele self-service e será seccionado pelo disjuntor que eu mostrei agora há pouco. Então o que acontece? Vamos separar o joio do trigo, né? Vamos colocar um circuito só para o self-service e eu vou só montar aquelas tomadas que estão aqui, ó, na cozinha. Essas tomadas, elas teve um curto-circuito que me relataram, pegou fogo, desarmou o disjuntor, possivelmente por tudo estar pendurado no mesmo circuito, né? Então aqui, ó, inclusive chegou a pegar fogo, até derreteu a caixa, deformou essa caixa, esse condulete aqui, né? Então o que que acontece? Vamos montar novamente, não vamos mexer no cabeamento elétrico desse circuito, só vamos montar a tomada. Antes, obviamente, verificar se está em curto, se tem continuidade entre as pontas. Vou desligar o disjuntor, vou medir a continuidade, se estiver dando continuidade entre as fases. Infelizmente, as fases colaram com o curto-circuito e não vai ser possível utilizar esse cabeamento. Espero que não, mas espero que não. Mas enfim, aí está a grande importância da seletividade. A seletividade ela é muito importante. O que, que significa seletividade dentro do campo da elétrica? A seletividade ela diz que temos que separar os circuitos de acordo com as suas demandas. Eu, Juan eletricista, depois de muito tempo trabalhando no ramo da elétrica, eu vou convencer o cliente a fazer isso. Por mais que gere um pouco mais de custo, mas eu mostro para ele que é um investimento e não um custo, né? Olha lá.
vai ter que ter um retrabalho, né? Se tivesse pensado nisso aqui antes, não teria esse retrabalho. Então, às vezes, não estou culpando ninguém. Pode ser culpa do profissional que executou o trabalho? Pode ser. Mas eu também não sei como foi o tratado, né? Se o cliente pediu para que fizesse isso para economizar. Às vezes o profissional ele pega trabalhos de riscos fazendo isso simplesmente para ter serviço. E para ter serviço dessa maneira, eu, Juan eletricista, eu prefiro não pegar. Ou eu faço o mais próximo, fiel das normas que regem a elétrica, ou eu não vou fazer, porque eu sou o eletrotécnico, eu respondo criminalmente por qualquer problema que possa vir a acontecer com os colaboradores que aqui trabalham. Eu, sendo técnico, eletrotécnico, eu devo emitir TRT, termo de responsabilidade técnica, para me respaldar e também para selar um contrato entre as partes. Obviamente, a gente vai fazer todo o procedimento que deve ser feito, tanto para respaldar as duas partes. Vou estar refazendo toda essa questão aqui da, da tubulação não, da passagem de cabos elétricos novos e vamos pôr para funcionar essa parte aí, tá? Infelizmente, não dá para se trabalhar 100%, porque às vezes o cliente ele pede para que você economize no material. Eu, depois de um tempo já atuando nessa área, tem trabalhos que eu prefiro não pegar mais, porque isso me traz risco para o meu profissional. Então hoje eu estou fechando aqui esse trabalho porque o cliente aceitou pagar o que é de comum acordo entre as partes, né? Foi passado esse plano estratégico para o cliente previamente, ele aceitou fazer dessa maneira, né? Deu o problema agora, ele aceitou a fazer da maneira que precisa ser feito, de maneira seletiva cada circuito. Então estou aqui para poder executar esse trabalho da melhor forma possível, de acordo com as normas da maneira que elas pedem, na parte de taxa de ocupação de eletrodutos, né? Na parte de dimensionamento de cabos elétricos, dimensionamento de disjuntores. Aqui eu já tive medindo, o circuito tem cerca de 22 metros, mais ou menos, de extensão. Se tivesse acima de 30 metros, eu também já estou preparado com o meu know-how e de conhecimento técnico para utilizar das fórmulas matemáticas para encontrar o cabeamento elétrico devido para esse circuito com essa fórmula de queda de tensão. Então, o que, que a norma diz? A partir de 30 metros de extensão de circuito, deve-se sim ser aplicada essa fórmula de queda de tensão. Aqui, então, não teremos essa fórmula porque chegamos a 22 metros. Quem sabe para o fundo da cozinha, se eu fizer um novo circuito, né, por um novo equipamento, possa vir atingir mais de 30 metros, aí sim é o que a gente vai aplicar, essa fórmula de queda de tensão. Tendo a queda de tensão, a gente, por obrigatoriedade, tem que aumentar a grossura, falando de maneira bem simples para entendimento. Temos que aumentar a grossura do cabo elétrico para poder suportar de maneira correta o equipamento, a fim de não dar sobreaquecimento, não dar desarmes de disjuntores e por fim, e até por último, desculpa, e por fim até por último, um curto-circuito, chegar a pegar fogo em algum lugar, enfim. Então é isso. Já fiz essa análise prévia do local, já vi de fato que é necessário fazer. E agora vamos fazer a lista de material. Vou até a loja parceira nossa aqui do Juan Eletricista, em Aparecida, a Autoled.
vou estar lá comprando o material necessário para fazer essa adequação, essa implementação de um circuito novo para esse self-service que está aqui, e também que esse mesmo circuito atenderá possivelmente mais um self-service no futuro. Mas já deixei claro, este circuito vou estar fazendo com uma sobra de entrega de energia, né? Para se um dia precisar ligar duas máquinas nesse circuito, vai dar para ligar normalmente. Eu já falei a minha preferência para o cliente. Eu já falei que a minha preferência é individualizar cada máquina com cada cabo elétrico, com cada disjuntor. Eu não sou a favor, né, por opção e também por boa prática, eu não sou a favor de ligar dois self-service de uma potência de 2.650 watts em 220 volts. Eu não sou a favor de ligar os dois em um circuito só de duas fases de 4 milímetros, mais terra, e um disjuntor de 25. Por quê? Feito o cálculo, dois self-service, nessa potência, utilizando o máximo dela, vamos ter 24 amperes. Ok, está trabalhando no limite do disjuntor. O cabeamento de 4 milímetros dentro dessa prática de taxa de ocupação, ele admite um cabeamento bom, né, da marca que temos aqui, a marca SIL, né? Ele admite cerca de 28 amperes nessas condições, né, de área ventilada, estando em cima aqui dos perfilados, né, tem a ventilação. Então ele admite 28 amperes. Dá para colocar dois self-service nesse circuito de 4 milímetros em 220? Sim, sim, dá para pôr, né? Mas digamos o seguinte: se tem um curto-circuito em uma dessas máquinas, até ela atingir, né, esse padrão de desarme que o disjuntor vai precisar, isso demora um pouco, isso esquenta demais a fiação, pode, né, não ser tão viável, mas mesmo assim é melhor do que nada. Ainda teremos um sistema funcional, protegido por um disjuntor de 25 bipolar curva C, com um cabeamento de 28 amperes de condutibilidade, que é o 4 milímetros, dentro dessas condições aqui. Então, foi explicado tudo isso para o cliente, a questão da seletividade, que eu prefiro, por boa prática, pela norma, enfim. Mas ele pediu para que fizesse isso porque, dessa maneira, né, utilizando cabo de 4 milímetros mais disjuntor bipolar de 25 curva C, porque ele ainda não sabe se de fato irá acrescentar um novo equipamento. Então, como ele não tem a certeza, vamos estar fazendo essa configuração de trabalho. Vai atender muito bem hoje a situação atual desse cliente aqui, ó. Vai atender normalmente, com sobra, com segurança, e não vai dar problema. Não vai dar problema porque os cálculos não mentem, os números não mentem. E todo o meu dimensionamento não é por achismo. Eu acho que o cabo de 4 milímetros dá para pôr nesse equipamento. Não existe achismo no campo da elétrica. O achismo ele combina com imprudência, ele combina com curto-circuito e combina com fogo. Então tudo é devidamente calculado, da maneira que a gente aprende lá na escola técnica, enfim, nos cursos profissionalizantes de atualização. Então é isso. Dei uma prévia aqui, né? A infraestrutura não vai mudar tanto, não vai ver tanta diferença, porque eu já vou aproveitar essa infra que foi feita a fim de economia para o cliente, né? Essa infra que foi feita, ela vai ser aproveitada, vai descer novos cabos que irão passar por aqui, nessa canaleta de piso, que vai, consequentemente, alimentar a tomada desse self-service aqui. Então não vai haver muita diferença, o meu trabalho não vai aparecer
visualmente para leigos, né? Leigos não vão conseguir ver esse trabalho hoje executado, porque o cabo elétrico vai ficar tudo alocado nesse trilho suspenso aqui, ó, né? Vai sair da caixa de disjuntores, então o que acontece? Para o bom funcionamento vai ficar ok, vai ficar uma maravilha, esse sistema não vai desarmar, vai ter proteção com o disjuntor, né? E não vai ser algo que a pessoa vai chegar, o leigo, o proprietário vai chegar, vai olhar, nossa, mas o que que você fez aqui? Parece que está do mesmo jeito. Sim, a infraestrutura vai continuar a mesma, vamos aproveitar ela, justamente para poder economizar para esse cliente, né? Não tem a necessidade de fazer um outro perfil para alocar 3 cabos de 4 milímetros, sendo que ali ainda eu tenho um espaço considerável, dá para utilizar, e somente aqui que eu vou ter que acrescentar uma nova prumada, uma subida com um novo eletroduto, né, saindo aqui da caixa de disjuntores. Ainda vou verificar se eu coloco uma curva 90 graus da saída aqui, e subindo mais uma prumada. Visualmente será só essa modificação de infraestrutura que será feita, né? Mas vai dar uma boa diferença, né, nesse balizamento, nessa divisão de cargas, né, divisão de fases, balanceamento de fases, o termo técnico, né, balanceamento de fases. Então é isso aí. Aqui, ó, podemos ver que o eletricista que fez aqui, ele uniu o neutro de uma forma bem simples, né? Sem um conector. Desde que essa emenda, essa conexão seja bem feita, não vejo problema com isso. É só questão de estética mesmo. E temos aqui também esse cabeamento verde. O que que foi feito aqui, ó? Desculpa. Foi passado o cabo verde, que significa cabo de aterramento de proteção para os equipamentos que aqui estão alocados. Só que o que acontece? Ele fez a passagem do cabo elétrico de aterramento e deixou esse aqui na espera do parafuso, né? Se alguns eletricistas verem isso aqui, vai falar mal do eletricista que fez isso aqui. Eu não vou falar mal dele. Eu quero até fazer essa observação que ele pensou no futuro. Tá até de parabéns esse eletricista. Por quê? Como ainda não tem um aterramento aqui, um aterramento para o local, ele deixou aquele cabo elétrico na espera. Então, todas essas tomadas não estão protegidas por aterramento nenhum. Você pode ver que o aterramento está ali, enrolado num parafuso fixo na própria caixa. O ideal é fazer um aterramento, e o cliente também já foi orientado que é necessário fazer para proteção dos equipamentos, para proteção dos colaboradores que aqui exercem suas atividades laborais. Então, é sim necessário fazer esse aterramento, mas por enquanto não temos aqui. Vou convencer esse cliente a lá mais para frente, né, quando ele está montando agora o estabelecimento, para a gente já poder programar esse aterramento, ver a questão de dispositivos contra surto, temos espaço na caixa, dá para colocar, então será feito dessa maneira. E só um detalhe, aqui o eletricista ele fez o básico, ele fez o feijão com arroz bem feito. A norma desde 1996 pede para que se coloque o dispositivo de proteção residual, o IDR, a família dos DRs, né? Ou disjuntor diferencial residual ou interruptor diferencial residual, que é o dispositivo que protege pessoas contra choques elétricos. Esse outro dispositivo que eu falei, DPS, protege os equipamentos contra descargas atmosféricas e oscilações da rede elétrica. Ambos os dispositivos não existem naquele quadro e não existe aterramento também, então não tem proteção nenhuma o estabelecimento, né? É crítico, é crítico. Eu, Juan eletricista, não vou propor para colocar um IDR aqui, que é para proteção de pessoas que ali circulam, né? Por que eu não vou propor? Porque não fui eu que fiz a parte elétrica. Eu não sei se deve ter alguma fuga de corrente, né?
nessas passagens. Eu não sei como foi feito de fato tudo. E eu não tenho um tempo hábil para verificar isso, a não ser que o cliente me contrate para revisar toda a parte elétrica. Então eu vou propor para ele um aterramento, posteriormente fazer um aterramento, um aterramento TNS. Vou propor também para colocar o dispositivo contra-surto para proteção desses maquinários, são bem caros. Imagina a queima de um freezer, a queima de um self-service, para quem ainda está começando no ramo, para quem ainda, né, possivelmente está quitando essas dívidas dos ativos conquistados. Então vamos aí propor, fazer essa proposta aí para o cliente, a fim de melhorar a proteção no estabelecimento e assim fazer um serviço mais de acordo com o que se espera que um eletricista faça, né? Porque o cliente ele é leigo, ele fica totalmente vulnerável na mão do profissional. O profissional que tem uma boa índole, ele sempre vai orientar a se fazer o que se pede, né? Então é isso aí. Vou pausar o vídeo e possivelmente eu volto já mostrando o que foi feito, o que será feito no futuro, enfim, vamos ver aí como será o desdobramento desse trabalho proposto aqui hoje em Aparecida, nesse restaurante aqui, que eu não vou falar o nome, né, até por ética também, para não ser linkado, né, quem foi feito o trabalho, porque moramos numa cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, então por ética, pela boa prática, não vou falar o nome do restaurante, não vou expor, e sim expor o problema que é o mais importante e é o que estou aqui para resolver, né? Não estou aqui para causar intriga com colegas da profissão, tenho muito respeito por todos, ensino alguns, aprendo com outros e a vida vai ser assim, né? É isso aí. Então é isso, pessoal. Temos aqui a confirmação do que o cliente me disse de fato procede. Aqui, ó, podemos ver, a energia está desligada, tá? Tá tudo desligado. Podemos ver que temos uma derivação dessa fase para duas tomadas aqui, uma tomada dupla, né? Isso aqui, ó. Então, uma derivação, ela passa por esse eletroduto que alimenta aquela tomada que foi dado o curto-circuito, onde ela até chegou a deformar aqui. A mesma coisa se repete para esta fase aqui, né? Isso só nesse espaço, só nesse local já provou que a fritadeira que estava colocada aqui, ela já estava compartilhando circuito com outro maquinário, que era este freezer, né? No decorrer do dia a dia desse restaurante, eu não sei te dizer se ainda está dividido com outro circuito, mas me parece também que este circuito que pegou fogo, que deu o curto-circuito, ele está sendo dividido com esse circuito para o freezer, ao mesmo tempo aqui com o circuito da lateral desse self-service que eu falei anteriormente. Então temos uma linha de 6 milímetros sendo dividido tudo isso ao mesmo tempo. Agora imagina só, um calor desse mês de janeiro que estava fazendo. Temos duas cubas de fritadeira de alta potência. A mesma coisa ali, self-service de alta potência, freezer, toda hora ligando e desligando o compressor. O abre e fecha dele faz o freezer funcionar mais ciclos, né? O calor. O que tem o calor? O calor, ele também dificulta a dissipação de calor do cabo elétrico. Então tem todos esses agravantes que contribuiu provavelmente para que acontecesse essa anomalia aqui. Então, a proposta é passar esse cabeamento também de forma individual no futuro. Hoje não estou sendo contratado para isso. Está passando para o cliente também fazer a seletividade, individualizar esse circuito para essa fritadeira que aqui está.
eu já medi continuidade, as fases não estão em curto. O que eu vou fazer é deixar o cliente ciente desse percalço aqui e falar que precisa ser melhorado. Vou montar a tomada para ele conforme ele pediu, com essa advertência de que se caso dividir o circuito da fritadeira que aqui vai ficar com este circuito que aqui está, se dividir com o equipamento de alta potência pode haver dar desarme novamente dos disjuntores. Por quê? Esse circuito daqui, que é o do service, eu vou individualizar. Então, a gente vai diminuir a demanda desse cabeamento que alimenta esse sisteminha aqui, ó, certo? Então é isso. Vamos lá, pois bem, aqui já foi concluída a passagem dos novos cabos elétricos, esse daqui vermelho, esse de 4 milímetros, sendo seccionado por esse bipolar de 25 curva C. Eu conferi o reaperto dos disjuntores e este borne aqui estava completamente solto, com risco de dar um sobreaquecimento, a perda do disjuntor, um curto-circuito, enfim. Foi feita essa manutenção preventiva, né, a fim de melhorar o bom funcionamento aí, prolongar a vida útil dos disjuntores. Então já foi feito o reaperto, tudo certinho. Aqui eu coloquei terminal tubular, crimpei, né, diferentemente dos outros, mas aqui eu fiz isso porque é um circuito que eu mesmo montei, então eu tenho esse padrão de execução aqui, ok? Então aqui é só fechar, colocar o invólucro e tá sem novidade. Agora este disjuntor ele é exclusivo para o self-service lá do fundo, o qual a gente vai aferir a tensão agora, nesse exato momento, utilizando o alicate amperímetro. Já vou aqui colocar ele na escala de corrente contínua e vamos aferir. Vamos medir a tomada aqui, se está próximo dos 220, como iremos precisar para alimentar este balcão de self-service. Aqui, pontas de prova já conectadas. Estamos aqui oscilando 120, 229, 230 volts. Aí dentro do esperado, né? Então, aquele disjuntor é exclusivo, esse circuito é exclusivo. É chamado também de TUI, tomada de uso exclusivo. Já foi feita a separação deste circuito, então não teremos mais problema. Tudo de acordo, tudo bem dimensionado. E aqui eu averiguei, conforme mostrei aí anteriormente, averiguei as conexões, né? Daria para melhorar, mas o cliente não fechou esse trabalho comigo, ele fechou o trabalho somente de restabelecer aqui este ponto de utilização, que era para ser uma TUI, tomada de uso específico, porém não é assim que foi feito. Foi feito uma TUG, tomada de uso geral. Então ela foi restabelecida, foi colocada uma nova caixinha, parafusei na parede, fiz novos furos e será alimentada essa fritadeira aqui, conforme já foi dito. Então esse circuito da fritadeira que eu acabei de mostrar aqui na parede, ele ainda está sendo dividido, pelo que eu vi lá em cima, próximo ao ventilador, está sendo a fase desse circuito dividida ou para a parte de iluminação ou para a parte dos ventiladores. Então, frisando mais uma vez, este ponto deveria ser feito como eu acabei de fazer aqui agora, self-service, né? Para poder ter a seletividade
para facilitar a mão de obra, para não, quando der problema, não comprometer toda a instalação elétrica, mas foi feito assim, foi feito de forma rápida, conforme o próprio proprietário me disse. O eletricista fez um tempo recorde essa instalação, esse eletricista que não fui eu. Colocou para funcionar? Colocou para funcionar, maravilha, tudo certo, mas os proprietários aqui de Aparecida têm um costume de sempre aumentar as cargas, e até pelo fato de não conhecerem, né, de não conhecerem sobre a eletricidade, eles acham que é só plugando equipamentos na tomada e vai estar sempre funcionando da melhor forma possível. Não culpo o eletricista, não culpo o proprietário, os clientes, até porque eles são leigos, são os últimos que a gente tem que repreender. Mas sim estar cientes, nós eletricistas, que pode haver esse acréscimo de carga. Então isso já tem que ser previsto. Tem que ser feito tomadas de uso geral, tomadas de uso específico, de forma a prever o acréscimo de cargas, como essas daqui. Por isso que deve ser debatido com o cliente antes da manutenção, antes da reforma ou antes da implementação de todo o sistema, o que ele planeja, né? Aí sim fazer um plano de execução em cima do projeto feito já pelo cliente. Um exemplo, aqui eu quero colocar 2 freezers, ali eu quero colocar uma fritadeira, aqui eu quero colocar uma câmara fria, que seja, enfim, tudo tem que ser previsto, tudo tem que ser dimensionado, tudo tem que ser de forma seletiva, separada no quadro de distribuição, para que não haja surtos. Esses surtos elétricos, curtos-circuitos, geralmente acontecem na hora que a gente mais precisa do local. Num movimento de 150 mil pessoas, aí vai dar um apagão no restaurante, aí chama o eletricista, fica difícil para o eletricista atender com o volume de pessoas, às vezes não tem jeito. Eu particularmente, eu não me sujeito a esse risco de mexer com eletricidade, com um hóspede ou com clientes passando por baixo, na lateral. Isso é inadmissível no meu ponto de vista, porque envolve eletricidade e isso é perigoso. Então é mais fácil prevenir do que remediar, né? Eu vou estar postando esse vídeo, eu vou fazer um aglomerado desses takes, vou estar publicando no YouTube. Sei que ficou longo, mas enfim, é difícil você compactar um assunto tão abrangente, né? A gente tenta ser o mais sucinto possível. Mas a elétrica é muito vasta, são várias normas que regem, então a gente tenta de forma mais objetiva passar tudo que é necessário. Então, para os clientes que me acompanham, para os amigos que me acompanham, gostam de elétrica, estão aprendendo como eu sempre vou estar aprendendo até o meu último dia, né? Então isso daí fica como um alerta para os meus clientes, principalmente daqui de Aparecida, que tem uma cultura um pouco diferenciada, né? Eles sempre têm aquela ideia de sempre estar apagando fogo, apagando fogo. Não, gente, vamos pegar essa ideia, vamos sempre estar prevenindo, vamos fazer o serviço que é correto, vamos fazer o serviço que é certo, para quando chegar aquele movimento de estouro, o estabelecimento não passar por panes elétricas advindas do lado interno, né? Infelizmente, às vezes, uma falta de energia pode comprometer tudo, mas daí a gente já está ciente, da minha parte, que eu fiz tudo que havia de ser feito e o cliente também comprou dos melhores materiais e fez da maneira que o eletricista orientou. E é isso aí. Então eu vou encerrando aqui. Por hoje é só. Juan Eletricista mais uma vez na obra.